Fala pessoal, será que Taesa está num bom momento a gente fazer uma compra para extrair futuros dividendos dessa compra, desse investimento que a gente pode fazer em Taesa? Bom pessoal, nesse vídeo eu quero falar sobre Taesa, mostrar um pouco no gráfico meu preço teto, mostrar também o que a empresa está passando, quais são as perspectivas do mercado e se a gente está num bom momento de entrada nessa empresa que a gente pode retirar futuros bons dividendos dela. Bom, basicamente eu quero começar esse vídeo mostrando essa notícia que Taesa tem preço-alvo cortado por analistas e entenda os motivos. É uma notícia que saiu lá na Suno. E o que estava sendo dito aqui? Então, basicamente, eles dizem que estão considerando um novo ciclo rápido, receita anual permitida, das transmissoras iniciado em julho de 2020 e a inclusão dos dois últimos projetos conquistados no leilão de transmissão 002-2023 Tangará e Saíra e projeção atualizadas de variáveis macroeconômicas que impactarão reajustes de receita futuros e custos da dívida. Então, o Banco do Brasil ele diz basicamente que está atualizando isso por causa da RAP, por conta dessas características que aconteceram e também do custo da dívida de Taesa. Então, segundo especialistas, após 2 anos de aumentos de receita bem acima das projeções, o último reajuste de RAP, ciclo cujo iniciou-se em julho de 2023, trouxe ajuste negativo para as concessões indexadas ao IGPM, que isso basicamente aconteceu porque a Taesa tinha o IGPM com o indexador de reajuste dela. Então, acumulou uma queda de 4,5% nos últimos 12 meses anteriores ao reajuste. E aqui nesses gráficos a gente pode ver basicamente um pouco do que o Banco do Brasil disse ali atrás. Eles falaram sobre a questão da dívida, querendo ou não, Taesa está com uma dívida alavancada ali de 3,7 de dívida líquida sobre EBITDA, que este indicador tem que estar abaixo de 3, então ela está um pouquinho acima de 3, que seria o valor ideal para esse indicador, então está 3,7 há muito tempo já, há bons trimestres já está nesse valor, então é uma dívida aí que ela não é exorbitante, mas ela também não está confortável. E a gente tem aqui o reajuste do GPM negativo, que a gente pode ver que acaba impactando de forma negativa na receita anual permitida da Taesa. Então esse é um outro ponto que o Banco do Brasil coloca como ponto negativo para a Taesa. De fato, com a redução de GPM, a Taesa acaba sofrendo. E aqueles dividendos que a gente teve nos últimos anos bem gordos da Taesa foi por conta do reajuste do IGPM que cresceu bastante. Então, como ela tinha esse indexador como reajuste, acabou crescendo bastante seus resultados, acabou inflando seus resultados e também distribuindo bastantes dividendos. Só que aquilo dali foram pontos extraordinários que muito provavelmente não vão se repetir num curto espaço de tempo. Um ponto importante que eu quero mostrar para vocês é em relação ao payout que a gente tem da Taesa. Eu peguei o gráfico aqui histórico de payout da Taesa, distribuição de dividendos, etc., para a gente verificar que o payout da Taesa fica sempre aqui em torno de 95, 90, 90, 90. Só nos últimos anos acabou caindo para 80, 59% ali em 2020, quando a gente teve a pandemia, 71% em 2021, 80% em 2022. Então, é uma empresa que ela gosta de distribuir os seus resultados em formas de dividendos. Então, é uma empresa que a gente pode considerar como uma vaca leiteira para a gente conseguir crescer os nossos dividendos. Então, esse payout que a gente tem é bem interessante para uma empresa previdenciária que a gente queira colher mais dividendos dela. E qual seria o meu preço teto em Taesa? Bom, basicamente Taesa está cotada a 34, 39 no momento da gravação desse vídeo. A gente tem resultados estimados pelo mercado de que eles provavelmente se permanecerão aí em linha. Então, a gente tem um lucro estimado por ação de 2023 para 3,29, para 2024 de 3,46 e para 2025 de 3,48. Ou seja, ele não vai crescer tanto, então ele vai permanecer ali numa faixa bem interessante. E um payout esperado eu coloquei de 80%, mas a gente viu no histórico que muitas vezes passou de 80%. Se foi a 90%, foi a 95%, foi a 81%, mas aqui eu quis colocar cerca de 80%. Então, onde a gente acaba esperando o dividend esperado para essa empresa de 2,63 para 2023, 2,77 para 2024 e 2,78 para 2025. O que dá um dividend yield para esses anos de 7,7% para este ano e para os próximos anos de cerca de 8%. A média dos últimos 5 anos é de quase 11%, mas tem a ver com o IGPM que cresceu bastante, principalmente na época da pandemia, e como a empresa se beneficia do IGPM alto, ela acabou crescendo o dividendo distribuído, então por isso que acabou chegando a 11%. Mas nesse caso, colocando que eu gostaria de receber pelo menos 7% de dividendo da Taesa para os investimentos que eu fizesse, eu teria um preço teto aqui para esse ano de R$ 37,00, para 2024 de R$ 39,00 e para 2025 também de R$ 39,00, o que daria uma margem de segurança positiva para os 3 anos, de cerca de 10% a 15%. Ou seja, não está uma gigante barganha aqui em Taesa, porém também não é empresa ruim de se colocar na carteira, prevendo que ela pagaria aqui os 7% pelo menos. Então, nos preços que a gente tem atualmente, na cotação atual de Taesa, para o que a gente deve esperar para 2024 e para 2025 é basicamente isso.
Então, para a cotação atual de Taesa e o lucro estimado para 2024 de 3,46, dependendo do payout entregue por Taesa, que pode variar de 70% a 95%, a gente teria dividendos que variariam de R$ 2,42 para R$ 3,29, o que daria um yield projetado de 7% até 9,6%. Ou seja, comprando Taesa hoje, muito provavelmente a gente conseguiria um dividendo de pelo menos 7% até cerca de 9,5% para 2024, já para o ano que vem. E para 2025, a gente teria basicamente o mesmo cenário, com payout variando de 70% a 95%, a gente teria esses dividendos com esse resultado aqui. É claro, esse resultado não dá para prever, não dá para saber se vai acontecer, porém é o que o mercado projeta para o ano de 2025. Então a gente teria esse yield projetado aqui de 7% até 9,61%. Então, com os resultados estimados sendo concretizados de 3,46 e 3,48 para 2025 e o payout podendo variar entre 70% e 95%, a gente conseguiria esses yields de pelo menos 7% a 9,5%, 9,6%, o que é muito interessante para uma empresa privada, ainda mais de energia elétrica. Já quando a gente vem olhar para o gráfico de Taesa, a gente começa a verificar que aqui, ó, a cotação atual está abaixo do meu preço teto, que eu coloquei lá de R$ 37,50 para este ano e de R$ 39,50 para o ano de 2024, e que muito provavelmente a gente pode estar chegando no momento de perda da força vendedora. Então, se você está pensando em realizar algum tipo de entrada, pode ser que seja um momento interessante antes do que as cotações acabem subindo. Então, isso daqui ele pode indicar um aumento de cotação. Essa região que a gente tem aqui, ela pode indicar um aumento de cotação, porque a força vendedora está perdendo força. Então, aqui pode indicar que a gente vai ter um aumento nas cotações futuramente, essa região e essa região. Então, para quem pretende investir visando longo prazo, visando a distribuição de dividendos e também a rentabilidade da empresa, pode ser que a gente esteja em um momento bom de entrada em Taesa, porque a gente se encontra num momento interessante de compra, onde a força vendedora ela acaba perdendo força, então a gente pode esperar um aumento nas cotações de Taesa. Não dá para saber se isso vai acontecer de fato, mas a gente pode esperar isso, porque aqui nesta região a gente tem uma região que muito provavelmente ela tende a voltar aqui para cima desse indicador e com isso o preço também tende a voltar para cima, só que não dá para saber se de fato isso vai acontecer. A gente tem outros pontos que podem embasar a nossa entrada, a nossa compra em Taesa, aumentar as nossas posições em Taesa, que é o nosso preço teto para este ano, nosso preço teto para 2024. Então, caso a sua carteira esteja desbalanceada, se eu não me engano, Taesa, aqui na minha tabela de balanceamento, Taesa, ela não está muito desbalanceada assim. Nesse caso, só faltariam 20 ações para ficar balanceada. Então, não acho que seria um bom momento para fazer a entrada nela. Caso a cotação venha a cair mais, caso esse indicador venha mostrar um ponto mais interessante de entrada, vou pensar em aumentar as minhas posições aqui em Taesa. Mas, por enquanto, não é o meu foco, porque muito provavelmente o meu foco, uma parte dos meus aportes do próximo mês, será aqui em criptoativos, que eu tenho basicamente apenas 2, porque está desbalanceado na minha carteira atualmente. Então, é basicamente isso. Bom, pessoal, caso esse vídeo tenha te ajudado, considere se inscrever no canal e também deixar o seu curtir, comentar o que você achou. E para esse vídeo é basicamente isso. Caso tenha ficado alguma dúvida, é só deixar o seu comentário e até um próximo vídeo.